Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, hoje eu vou falar um pouco sobre o que eu acredito sobre autoconhecimento, né? E a falta de reflexão pessoal, né? Que eu acredito seja realmente uma coisa muito importante. Porque quando uma pessoa ela não possui autoconhecimento e não olha para dentro de si mesma, ela perde a oportunidade de fazer as perguntas essenciais para que ela possa entender a sua própria existência, né? E suas ações. Então, o autoconhecimento, ele não é algo assim simples, né? Ele é um processo constante de reflexão, de pensar, né? Sobre quem nós somos, né? Quem eu sou, né? E o que me faz agir, né? O que nos move. Então, quais são os nossos defeitos? Isso é muito importante, né? E nossas virtudes, né? Quais são os nossos defeitos e as nossas virtudes, as nossas qualidades. Então, isso sem isso, eu poderia dizer que acabamos vivendo de forma automática, né? Simplesmente reagindo aos estímulos, né, externos, né? Sem compreender o porquê das nossas escolhas, né? Então, na minha experiência, né, a falta dessa reflexão pessoal, ela impede que as pessoas se tornem, vamos dizer assim, verdadeiramente conscientes de suas ações e como elas impactam a sociedade, né? E os outros ao seu redor, né? Os que estão mais perto. Então, sem esse olhar interior, as pessoas elas acabam se comportando de forma superficial, e elas vão repetir comportamentos e crenças sem entender os motivos por trás dessas ações, né? Ou dessas crenças, né? Então, eu acredito, né, e baseado inclusive numa análise filosófica, que para realmente viver de maneira ética e moral, é necessário olhar para dentro de si, né? Fazer esse trabalho de autoconhecimento e de questionar constantemente se estamos agindo, né, de maneira justa, né, ou injusta, tanto para conosco quanto para com os outros, né? Então, pessoal, nesse caso, a empatia deve ser uma palavra que deve ser sentida e não somente usada como de uma forma mecânica, né? Então, a falta desse autoconhecimento, ela também, se nós não tivermos esse autoconhecimento, um entendimento profundo sobre nós mesmos, né? Isso aí nos limita no crescimento pessoal. Então, a pessoa que não pratica o autoconhecimento, ela não cresce pessoalmente, né? É como pessoa que ela é. Então, sem essa reflexão contínua, facilmente podemos cair na armadilha, né? Que é seguir o que é imposto a nós, sem questionar, sem refletir, né? Se aquilo que é imposto a nós faz realmente sentido para nós, né? Ou para o bem coletivo. Então, a moral e a ética, para mim, elas e acredito que para quem entenda do assunto também, né? Para todos, né? Que saibam realmente o que é moral e ética, né?
são mais do que regras, né? Para mim não são apenas regras, é algo que surge da nossa capacidade de refletir, porque pensam bem, como é que o homem chegou nessas regras, né? E não só refletir, mas em aprender com as nossas experiências, né? Então, sem essa experiência, sem o autoconhecimento, nós perdemos a oportunidade, gente, de viver de forma mais consciente e de contribuir, vamos dizer assim, positivamente para a sociedade. Ok, pessoal? É isso aí.